Quero cumprimentar você que nos ouve nessa noite, né? Que a paz seja convosco aí onde você estiver. Para você que não sabe, hoje estamos apenas na live devido aos problemas climáticos que tivemos aqui na nossa região, então não conseguimos fazer o nosso culto aqui presencial, mas não poderíamos deixar, né, de te entregar uma palavra nessa noite para você que está aí nos ouvindo, para você que está acostumado já, né? Nesse horário, sempre às quarta-feiras, estar nos ouvindo. Eu creio que Deus ele vai falar no teu coração nessa noite. E a palavra que eu quero meditar com você, se você quiser ir na tua casa, abrir a tua Bíblia, encontra-se em Ezequiel 37. É a passagem do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel, nós vamos ler o capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. E a palavra de Deus diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito o Senhor me levou a um vale cheio de ossos secos. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam sequíssimos. E o Senhor me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão voltar a ter vida? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor aos ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, e porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas ainda não havia espírito neles. E em seguida o Senhor me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopra dentro desses mortos, para que vivam. E profetizei, conforme a ordem recebida. E o Espírito do Senhor entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e agora era um exército enorme. Então o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança acabou, fomos cortados. Por isso, profetiza e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos, vou fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. E porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. E então saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, diz o Senhor. Eu quero falar um pouquinho com você nessa noite que está me ouvindo sobre esperança. O que significa ter esperança? Ter esperança significa permanecer confiante, significa acreditar que aquilo que realmente é necessário vai acontecer. Ter esperança também significa aguardar com paciência. E para o cristão, ter esperança é saber, é ter a convicção de que Deus está no controle de tudo e que Ele pode reverter qualquer situação. Ter esperança, na verdade, é ter fé. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que estamos esperando. Fé nada mais é do que ter esperança. E a Bíblia, amados, é o livro da esperança. A Bíblia traz esperança para mim, a Bíblia traz esperança para você. E como é que a Bíblia nos traz esperança? Ela nos traz esperança porque ela revela
a cada um de nós o agir de Deus. Para muitos, para quem não acredita em Deus, por exemplo, a criação é um mistério que precisa ser desvendado. Mas para o cristão não existe mistério na criação. Por quê? Porque a Bíblia revela o início de todas as coisas. Para muitos, o sofrimento é difícil de ser entendido. Mas o cristão, aquele que está em Cristo, ele não vê mistério no sofrimento. Por quê? Porque a Bíblia revela que o sofrimento começou justamente na queda do homem. Não há mistério nisso. Para muitos, existem causas perdidas, para muitos existem problemas sem solução. Mas o cristão, através da Bíblia, ele entende que para Deus não existe impossível e que Ele é capaz de transformar qualquer situação. E que coisa poderia parecer mais impossível do que levar vida a um monte de ossos secos? Pois é isso que aconteceu na passagem que acabamos de ler. E essa passagem ela nos fala de uma visão, a visão do profeta Ezequiel. Para você entender um pouquinho, Ezequiel ele estava vivendo entre os cativos da Babilônia. A nação de Israel, ou o que havia sobrado dela, após a invasão babilônica, tinha sido escravizado. Por quê? Porque aquele era um povo de coração duro, aquele era um povo que não conseguia entender duas coisas que são essenciais para que possamos nos relacionar com Deus. Aquele povo não conseguia entender o quanto Deus é santo e o quanto os seus pecados pessoais e nacionais eram abomináveis aos olhos de Deus. Essas são as primeiras coisas que temos de reconhecer, se é que queremos ter relacionamento com Deus. Precisamos reconhecer primeiro que Deus é santo e que o pecado, o nosso pecado, o incomoda. O nosso pecado deixa Deus incomodado. Aquele povo tinha um coração duro, não conseguia entender isso. E por causa do pecado, Deus entregou o seu próprio povo na mão dos seus inimigos. Então aqueles agora eram dias de trevas. E a coisa mais rara que existia naquele lugar era a tal de esperança. O que havia naquele lugar, amados, era apenas desespero. O versículo 11 do texto que nós acabamos de ler revela o que aquele povo dizia a respeito de si mesmo. Aquele povo dizia: nossos ossos se secaram, acabou a nossa esperança, fomos cortados. Aquele povo não esperava mais nada. Eles não achavam que algo de bom ainda poderia acontecer a eles. E foi em resposta a esse ânimo, a esse estado de ânimo deplorável em que eles se encontravam, que Deus deu a Ezequiel essa profecia. Deus ele sempre tem uma resposta para os nossos desesperos. Ele sempre tem algo a falar a respeito das situações deploráveis que muitas vezes nós nos encontramos. Esses israelitas, que agora eram escravos, que haviam sobrevivido ao massacre que aconteceu em Israel, viviam agora no cativeiro. Eles viviam agora à beira do rio Quebar, na Babilônia. E se você dá uma olhadinha no primeiro capítulo de Ezequiel, você vai ver que aquele era um lugar de sofrimento. Mas você vai ver também que lá naquele lugar de sofrimento, Deus começa a falar com o seu profeta. Lá no cativeiro, Deus levanta Ezequiel como profeta. E através de Ezequiel, Deus volta a se comunicar com o seu povo. E sabe o que isso revela? Isso revela que Deus não havia desistido do seu povo. Às vezes, irmãos, amados ouvintes, Deus ele permite o sofrimento, mas não é porque Ele desistiu de nós. Sabe, eu já vi muitas pessoas
dizendo, mas se Deus me ama, por que Ele permitiu que isso acontecesse na minha vida? Por que a minha vida está assim se Ele me ama? Queridos, às vezes Deus permite o sofrimento, porque Ele deseja que voltemos a nos relacionar com Ele. Esse é o propósito de Deus na maioria das vezes em que Ele permite o sofrimento. Às vezes Ele permite o sofrimento, porque Ele deseja que abandonemos nossos maus caminhos e nos voltemos para Ele. E eu tenho uma base bíblica para isso, e eu vou ler para você aqui, se você quiser me acompanhar na tua casa, em Neemias, capítulo 9, o versículo 26 ao 28, onde a palavra de Deus diz assim: Israel foi desobediente, e eles se rebelaram contra o Senhor, e deram as costas para a sua lei. Mataram os seus profetas, que os tinham advertido que se voltassem para ti, Senhor. Eles te fizeram ofensas detestáveis. Por isso, tu, Senhor, os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas, quando foram oprimidos, clamaram a ti, e dos céus tu os ouviste. Na tua grande compaixão, deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus os ouvias, e na tua compaixão os livravas vez após vez. Queridos, nessa passagem estamos falando novamente sobre Israel. Aquele era um povo que havia recebido tudo de Deus. Eles não eram mais escravos no Egito, eles entraram na terra que Deus havia prometido, eles subjugaram seus inimigos, agora eles tinham fartura, agora eles tinham comida, agora eles tinham riqueza, agora eles tinham rebanhos, agora eles dominavam sobre tudo e sobre todos. Só que eles continuaram cometendo o mesmo erro. Depois de Deus lhes ter entregado tudo, eles esqueceram novamente dos mandamentos de Deus. Neemias diz que Israel se rebelou contra Deus e deu as costas aos mandamentos de Deus. Veja, Deus tentava falar com eles sobre o seu erro através dos profetas, mas eles não queriam ouvir, e eles chegavam a matar os profetas que Deus enviava para os alertar. E qual era o resultado dessa rebeldia? O resultado era que Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos. Deus permitia o sofrimento, mas Deus não os abandonava para sempre. Neemias diz que quando o povo não suportava mais o sofrimento e se voltava para Deus, Ele os libertava, vez após vez, das mãos dos seus inimigos. É assim que Deus faz. E sabe o que Ele quer? Ele quer que nos voltemos para Ele, que deixemos nossos caminhos de pecado. Ele diz na sua palavra em 2 Crônicas 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu. Eu, Deus diz, os ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Tudo que Deus quer é que abandonemos nossos caminhos de pecados e nos voltemos para Ele, para que Ele possa curar aquilo que está doente na nossa vida. Então, Israel estava lá no cativeiro, preso, sendo humilhado, sendo oprimido. E Deus levanta Ezequiel para falar com o seu povo, lá no meio do cativeiro. Deus usa Ezequiel para falar com o seu povo a respeito, primeiro, da sua santidade. Depois Deus usa Ezequiel para falar com o seu povo a respeito dos seus pecados. Através de Ezequiel, Deus fala ao seu povo que eles eram uma nação rebelde,
E Deus diz que eles eram uma nação que se comportava como uma prostituta, porque eles se prostituíam atrás de deuses estranhos, eles abandonavam o seu Deus para cultuar imagens de escultura. E Deus diz: vocês estão se prostituindo com as imagens, com os deuses dos povos pagãos. Através de Ezequiel, Deus diz: o coração de vocês é muito duro. E agora chega no capítulo 37. E Deus fala sobre esperança. Em uma visão, o Espírito leva Ezequiel a um vale que está cheio de ossos secos. O Espírito leva o profeta de um lado para o outro naquele vale. Ezequiel faz um tour naquele cemitério, olhando bem as coisas. E aqui nós começamos a aprender. Veja que antes de mudar a situação, Deus faz Ezequiel ver qual era a realidade. Deus, ele pega, antes de mudar a situação, ele pega Ezequiel e faz o profeta olhar para ele ver que as coisas realmente estavam feias. Ele disse: olha para o meu povo, parece o que? Um monte de ossos secos, a coisa está feia, a coisa está difícil. E aí eu aprendo, irmãos, que a primeira coisa que nós temos que fazer, se nós queremos uma mudança, é parar para analisar a nossa situação, para a gente para ver qual é a nossa realidade. A gente tem que dar uma parada e dar uma boa olhada para todas as áreas da nossa vida, para os nossos vales. Será que você tem olhado para a tua vida? Será que você tem olhado para os teus vales? Ou será que você é daqueles que não tem coragem de encarar a própria realidade? Não dá para a gente continuar fingindo que está tudo bem, quando não está tudo bem. Por quê? Porque fingir que está tudo bem não é a mesma coisa que está tudo bem. Até quando vamos continuar sofrendo com algo e vamos continuar olhando para o outro lado como se não estivesse acontecendo nada? É hora de encararmos nossos vales, encararmos nossa realidade. Nós precisamos olhar para aquilo que realmente temos vivido. É hora de encarar nossos medos, senão vamos continuar com ele. É hora de encararmos nossas frustrações, senão vamos continuar sendo frustrados a vida toda. É hora de encararmos as coisas que nos oprimem, senão vamos continuar sendo oprimidos. É hora de encararmos o que nos aflige, senão vamos continuar sendo afligidos sempre. Temos que olhar para os nossos vales. Precisamos encarar a realidade. Porque a mudança ela só vai começar com uma consciência de que algo precisa ser mudado. A primeira coisa que o Espírito de Deus fez foi fazer Ezequiel olhar para a verdadeira situação na qual se encontrava Israel. Aquela era a situação deles. E Deus pergunta: tu está vendo? Essa é a casa de Israel. Essa é a casa de Israel. Essa é a realidade de Israel hoje. Não significa que vai ser sempre, mas é hoje. Hoje essa é a realidade de Israel. Essa é a vida de Israel hoje. Qual é a tua realidade hoje? Precisamos olhar para a nossa vida. E a segunda coisa que o Espírito de Deus fez foi questionar Ezequiel sobre a sua esperança de mudança. O Espírito perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? O que tu acha dessa situação? Ela pode mudar? O que tu acha da tua vida? Ela pode mudar? Ezequiel disse o quê? Senhor, só tu sabes. Interessante, por que Ezequiel respondeu isso? Senhor,
só tu sabes. Ezequiel respondeu que só o Senhor sabia, porque aquela era uma obra que dependia única e exclusivamente da intervenção divina. Ezequiel não tinha poderes, Ezequiel não tinha capacidade, Ezequiel não tinha força para mudar aquela situação por ele mesmo. Então o que ele disse? Essa resposta, quem sabe é o Senhor, só tu sabes. Ele não disse que não acreditava que as coisas podiam mudar. Ele disse que Deus sabia se as coisas podiam mudar ou não, se iam mudar ou não. Sabe qual é um dos nossos problemas? Um dos nossos problemas é que a nossa esperança sempre é maior diante de algo que está ao nosso alcance resolver. Parece que é bem mais fácil depositarmos nossa esperança em nós, no nosso esforço, do que ter que depender totalmente de Deus. Se você, meu amado, se você crê somente quando olha para uma situação e vê que com algum esforço seu ela pode ser mudada, então você está crendo em você mesmo e não em Deus. Se você olha para uma situação e aí diz, não, eu tenho fé que ela pode mudar, por quê? Porque eu tenho força para mudar. Então a tua fé está em ti mesmo, e não em Deus. Sabe, hoje Deus, Ele te colocou aí do outro lado, porque Ele quer te chamar para aprender a confiar mais nele. Deus está te convidando nessa noite para fazer dele a tua esperança. Ezequiel falou, Senhor, tu sabes se a situação pode ser mudada. Tu sabes. Amados, aos olhos humanos não havia esperança. Só tinha osso seco. O que podemos fazer com ossos secos? Podemos fazer farinha, podemos fazer botão, podemos fazer coisa do tipo. Mas restaurar a vida a ossos secos está além da nossa capacidade. Mas Deus, preste atenção, Deus deu uma palavra a Ezequiel a respeito daqueles ossos. Deus sempre tem uma palavra. E quando Ele libera a sua palavra, algo acontece. Deus sempre tem uma palavra. E quando Ele libera uma palavra, algo acontece. Isaías 55, no verso 11, diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela sempre faz o que Ele deseja e sempre atinge o objetivo dEle. É por isso que podemos facilmente identificar o falso profeta. Por quê? Porque quando o falso profeta fala, nada acontece. Mas quando o profeta de Deus fala, a palavra vai se cumprir. Que você entenda isso. Veja, Ezequiel teve a coragem de falar com ossos secos. Por quê? Porque Deus mandou. Não importa como é que está a situação, não importa se Deus mandou, fala. Veja que Ezequiel diz, osso seco, ouçam a palavra do Senhor. Quando é Deus que fala, irmão, até osso seco tem de ouvir. Quando é Deus que fala, até osso seco ouve. É tremendo quando Deus fala. Deus falou através de Ezequiel, assim diz o Senhor, assim diz o soberano, farei um espírito entrar em vocês, ossos secos, vocês vão ter vida, ossos secos, porei tendões, farei aparecer carne em vocês, cobrirei a pele de vocês, porei um espírito em vocês, e vocês vão ter vida de novo. Deus liberou uma palavra sobre os ossos secos. E o verso 7, Ezequiel diz assim, e eu profetizei conforme a ordem que Deus me deu. Veja que
Ezequiel não profetizou segundo o desejo do seu coração. Ezequiel profetizou para que acontecesse no vale a vontade de Deus e não a dele. Porque nós temos um problema, mais um. Nós temos o problema de querer que aquilo que está ruim em nossas vidas se torne bom e agradável segundo o nosso coração. Mas não é assim que as coisas funcionam com Deus. Não é para profetizarmos segundo o desejo do nosso coração, é para profetizarmos segundo a palavra de Deus. Deus não vai transformar uma coisa ruim em outra coisa que provavelmente também vai ser ruim. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é perverso, o nosso coração não sabe pedir. Então Deus não vai te dar o que teu coração deseja, Ele vai te dar o que Ele tem preparado para ti por toda a eternidade. Deus não vai transformar um solteiro infeliz em um casado mais infeliz ainda, porque o solteiro profetizou o cônjuge errado. Não. É por isso, amados, que nós não devemos acreditar na tal da teologia, da confissão positiva ou na psicologia positiva, porque tem uma turma aí desculpe a palavra, uma turma de abestalhado, que pega um versículo ali de 2 Coríntios 4:13, onde Paulo diz, cremos e por isso profetizamos, e eles pegam esse versículo para dizer que tudo que nós falamos com fé vai acontecer. Mas não é isso que o contexto diz, não é isso que Paulo está falando ali naquela passagem. O contexto revela que Paulo está falando sobre crer no Evangelho, sobre crer em Jesus Cristo, sobre crer no seu sacrifício, sobre crer na sua ressurreição. Paulo está dizendo, eu creio em tudo isso, e por isso eu falo sobre essas coisas. Creio em Cristo, por isso eu falo sobre Cristo. Que você entenda isso. Nós temos de olhar para o vale, temos de olhar para aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas, e precisamos começar a profetizar sobre o nosso vale as palavras do Senhor, porque o compromisso dele é com a palavra dele. Nós temos que entender isso. Deus diz assim, eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus tem compromisso com a palavra dele e não com as nossas. Ele só tem compromisso com as nossas palavras quando as nossas palavras são as palavras dele. Quando as nossas palavras são as palavras dele, as coisas acontecem. Quando falamos o que Deus falou, algo começa a mudar. Veja que Ezequiel profetizou conforme a ordem recebida, e diz aqui, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos começaram a juntar com osso, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e de pele. Veja, quando ele profetizou, segundo a ordem do Senhor, Deus acabou com a desordem. Porque aquele vale era uma desordem, tinha osso jogado para tudo que é lado, tinha osso da mão lá no pé, tinha crânio lá na barriga, era esqueletos partidos para tudo que é lado. Mas quando ele profetiza, cada osso começa a se juntar com o seu osso, cada junta começa a procurar a sua junta, tudo começa a ir para os devidos lugares. Depois que os ossos se juntam, osso com osso, cada um no seu lugar, eles são recobertos de tendão, eles recebem a carne, e agora recebe a pele, e aí parece que está tudo bem. Só que ainda não estava tudo bem. Você já teve essa falsa ilusão, parece que está tudo bem, mas daqui a pouco você vê que não está nada bem? Ali parecia agora que estava tudo certinho, parecia que estava tudo bonitinho, mas Ezequiel diz, mas eles ainda estão mortos. A carne, que muitas vezes nos leva para longe de Deus, os desejos da carne, as obras da carne, a vida do povo de Deus não está na carne,
Aquele povo estava sofrendo justamente por ser carnal. Você tem que entender isso. A nossa vida está no espírito e não na carne. A palavra de Deus diz que devemos viver e andar no espírito. A visão daquele vale tinha melhorado bastante, mas o que havia ali eram ainda apenas cadáveres. Mas a obra de Deus não parou. Entenda isso, Deus não deixa suas obras pela metade. E pode ter certeza de que aquilo que Ele começou na tua vida, ele vai ser terminado. Você precisa entender isso. Base bíblica, pastor. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la. Ele vai completar o que começou na tua vida. Tudo que Deus começou na tua vida vai ser terminado. Amados, Deus havia começado uma obra naquele vale. E agora a visão que se tinha do vale não era mais assim tão horripilante. Agora já dava para olhar para o vale. E talvez você diga, depois que eu vim para a igreja, as coisas melhoraram um pouquinho, né? O meu vale já não é tão feio assim. Tá bom. Não precisa. Deixa eu te dizer algo nessa noite. A obra ainda não está acabada. Deus está só começando a agir na tua vida. Deus ainda tem palavras para liberar sobre você. Deus falou a Ezequiel: ainda não acabei, ainda tenho palavras para liberar. Continua profetizando, profetiza ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga: assim diz o Senhor, o soberano, venha dos quatro ventos, ó Espírito, sopra sobre esses mortos, para que eles vivam. E a passagem revela que, mais uma vez, Ezequiel profetizou segundo as palavras que recebeu de Deus. Isso tem que ficar frisado. Ezequiel profetizou segundo as palavras que recebeu de Deus. Ezequiel falou o que Deus falou, aleluia, e o Espírito veio e entrou neles, e aí eles receberam vida e se puseram de pé, e já não eram mais um monte de ossos secos, e já não eram mais um monte de cadáveres, mas agora era um grande exército, aleluia. Aquele povo que achava que não havia mais esperança, aquele povo que aos olhos humanos já havia entregue os pontos, já estava aceitando a derrota. E quantas vezes nós somos como aquele povo? Quantas vezes algumas áreas da nossa vida parecem um monte de ossos secos? Quantas vezes nos encontramos sem esperança diante de algumas situações? Quantas vezes nós olhamos para uma situação e chegamos à conclusão de que a única coisa que podemos fazer é desistir, porque não há outra saída? Quantas vezes estamos como aquele povo, profetizando a nossa derrota, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que está tudo acabado, dizendo que estamos cortados. Por que fazemos isso? Porque temos o costume de olhar para tudo com a ótica humana. A gente esquece de abrir os olhos da fé e fica olhando com os olhos naturais. Mas nós precisamos entender que o povo de Deus não deve ver as coisas pela ótica humana. O povo de Deus deve ver as coisas pela ótica de Deus, e pela ótica de Deus, pelos olhos de Deus, nada é impossível. Aleluia. Pela ótica de Deus, o vale não está cheio de ossos secos. Pela ótica de Deus, o vale está tomado por um grande exército.
pela ótica de Deus, o vale está cheio de vida e não de morte. Aleluia. O que eu tenho que fazer, pastor? Primeiro, se não está tudo bem, não finja que está tudo bem. Encare o teu vale nessa noite, encare teus medos nessa noite. Deus quer te libertar deles. Encare tuas preocupações nessa noite, Deus quer te libertar delas. Encara tuas ansiedades nessa noite, Deus quer te libertar delas. Encare tuas frustrações nessa noite, Deus quer te libertar delas. Encare teus vales. E depois, vai para a palavra. Busque a palavra de Deus. Procure na palavra o que ela fala sobre o que você está vivendo, sobre o teu medo, sobre a tua situação. Comece a procurar na palavra, porque ela fala, ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora, ela é libertadora. Vai para a palavra, procure algo na palavra que fale a respeito do teu problema, que fale a respeito da mudança do teu problema. E comece a falar o que Deus falou. Busque Deus, a palavra, porque Ele sempre tem uma palavra liberada sobre nós. Busque a palavra e creia que Deus vai completar a obra. Creia que Deus vai terminar o que Ele começou na tua vida. Porque é isso que Ele deseja completar a obra, mas a questão é, será que Ele encontra esperança em nós? Essa é a questão para você refletir nessa noite. Será que você ainda quer que Deus pode mudar a tua história? Ele encontra esperança em ti? Eu quero encerrar lendo com você a passagem que fala sobre o resultado de colocarmos nossa esperança em Deus. O que vai acontecer se colocarmos nossa esperança em Deus? Uma passagem muito conhecida, Salmo 40. O salmista diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um poço de lama, de um atoleiro de destruição, pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao meu Deus. E muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Esse é o resultado. Isso é o que acontece na vida de quem deposita toda a sua esperança no Senhor. E é isso que eu quero te convidar para fazer nessa noite. Quero te convidar a depositar a tua esperança somente nele.